Olá, absolutos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula de Física. Me chamo Alan Soares, estou aqui para discutir com você o movimento vertical, um dos movimentos característicos dentro da cinemática, beleza? Fera, nessa aula é imprescindível que você entenda o que é o movimento uniforme, que é o primeiro movimento característico, né? Dentro da cinemática, no qual os objetos se movem com velocidade constante, e o principal de todos, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, que é aquele movimento que acontece devido à presença da aceleração. A aceleração é uma grandeza de explosão. Por conta dela, o movimento dos corpos passam a ser acelerados ou até mesmo retardados, que é aquele movimento chamado de frenagem. Vamos fazer uma alusão aqui muito interessante. Eu tenho a Terra e eu tenho um objeto que está ali próximo da superfície terrestre, né? E você sabe, por condições de existência, que nasce enraizado em você, é que se eu pego um objeto e solto, esse objeto ele passa a entrar em um movimento vertical. Ele começa a se aproximar da superfície da Terra devido isso aí, a força de atração gravitacional entre esses dois corpos. Até porque lá em Newton, lá nas condições newtonianas da mecânica clássica, todo objeto que tem massa atrai o outro objeto que tem massa. E quanto maior a massa desses corpos, maior é a força de atração. Então, por isso, coloca aí, fala baixinho para sua parceira, para o seu parceiro, quanto mais gordo, mais atraente, porque maior é a força atrativa. Então, por isso que a Terra cria em volta dela uma aceleração gravitacional, que é uma perturbação. Devido a isso, esse objeto ele é atraído. Então, veja só. Esse objeto de massa m, ele vai ser atraído pela superfície devido a uma força, o quê? Peso, que é calculado lá na mecânica pelo produto massa vezes a gravidade. É por conta dessa força, professor, que os objetos são atraídos na superfície da Terra? Sim, é por conta dessa força. Na verdade, existe uma força gravitacional, que segundo Newton é igual a uma constante da gravitação universal vezes o produto das massas dividido pela distância entre esses corpos ao quadrado. Mas não se apegue a essa equação agora. Entenda que a força-peso é uma força atrativa, que a Terra, ao criar uma perturbação em volta do seu corpo, chamada do quê? Gravidade, faz esses objetos se atraírem. Então, professor, esse objeto aqui, ó, ele está sofrendo ação de um campo gravitacional criado pela Terra. E à medida que ele entra em movimento, ele vai adquirindo velocidade até atingir a superfície com a velocidade o quê? Máxima. Mas olha só, esse movimento, pessoal, ele pode ser um movimento de queda livre. Como assim queda livre, professor? Quando eu escrevo livre aqui, significa que não existe nenhuma força dissipativa, porque a energia do sistema não será perdida. Eu digo para você que não há resistência do ar, que não há correntes de convecção, não existem forças dissipativas nesse movimento, então não há perda de energia. A ideia de livre é isso, o objeto cai sem que exista qualquer força contrária a esse movimento. Mel na chupeta, tranquilidade, professor. Então olha só, imagina o seguinte, eu tenho aqui, ó, a Terra, tá? E aí eu digo que um objeto vai ser solto. Tem aqui um corpo de massa m. Aí eu falo para você o seguinte, o objeto ele é solto, o objeto é abandonado, o objeto cai. Sinônimos disso significa que a velocidade inicial, do corpo é 0 metros por segundo ao quadrado. Professor, se eu lanço um objeto, qual é a velocidade inicial? Cuidado, se eu lancei, eu não soltei. Se eu lancei, não está caindo. Eu estou projetando o objeto em um movimento, numa direção em sentido. A velocidade é diferente de 0, tá? Nesse caso, vai ser 0. A cada instante que passa, por exemplo, nesse instante aqui, ó, que eu vou chamar de V1, a velocidade ela é maior que 0, porque já iniciou o movimento. Quando ele chega lá na superfície, a velocidade é o que, pessoal? Máxima, a maior possível.
Perceba, pessoal, ele está percorrendo, ele está percorrendo um movimento vertical. Ele está percorrendo uma altura. E essa altura é a distância percorrida na dimensão y, na dimensão vertical. E note, a cada instante que passa, a velocidade do corpo está o quê? Boa, aumentando. E aí você vai lembrar do movimento que é classificado dessa forma, né? Acelerado. Por que ele é classificado como acelerado? Porque você observa que a cada instante que passa a velocidade aumenta. Aumentou, acelerado. Show de bola? Então, esse movimento é um movimento classificado como acelerado porque a velocidade aumenta, a aceleração é positiva. Nesse caso, esse movimento é um retilíneo uniformemente variado. Não lembro, professor, mas eu te explico aqui, É fácil, professor? É fácil. Olha só, a velocidade varia, é variada, a aceleração passa a ser a da gravidade, equivale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado aí na Terra. Se o movimento é variado, valem essas equações, V é igual a V0 mais a aceleração, que é a gravidade, vezes o tempo. Vale também a equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2GH. Vale também esta equação, equação do sorvetão, lembra dela? Lembro sim, professor, mas vai entrar o H, H é igual a H0 mais V0 vezes T mais 1 meio de gatinha teimosa ao quadrado. Tá aí. Essas são as equações que você vai usar neste movimento. Professor, isso aqui é bananada da supervia, tranquilaço, né? Entendeu essa aqui, Show de bola, professor. Então, queda livre significa um movimento livre, né? Livre de atrito, livre de resistência do ar. Caramba, professor, então se ele foi solto, eu poderia chamar V0 ao quadrado, e esse V0 de zero, com certeza. Você só não pode chamar de zero se o objeto for lançado. Apareceu isso no Enem uma vez. Tinha uma questão bem antiga do Enem, em torno de 2015 a 2017. Tinha lá o super-homem que ia içar voo, ele ia pular do prédio, porque o super-homem, né, o Clark Kent, ele trabalhava como jornalista. E tinha o prédio lá do... Eu esqueci o nome do jornal, eu acho que era Clarim Diário, alguma coisa assim. E ele pulava da janela, ou seja, ele içava voo. Se ele iça voo, ele está pulando. A velocidade inicial é o quê? Maior que zero. Ele tem impulso. Show de bola. Então, eu posso criar a mesma alusão para subida livre. Lembrando que livre de atrito. E aí, nesse caso, também temos a Terra. E aí, o que vai acontecer? Meu amigo, esse objeto aqui, para ele subir, a velocidade inicial tem que ser quanto? Fala para mim. Participação especial aqui, o fiscal. Quanto é que é a velocidade inicial quando o objeto está subindo? Fala para mim, só falar. É zero ou maior que zero? Fala aí, fiscal. A velocidade inicial? Zero. Errou, fiscal errou, gente. Quando o objeto vai ser lançado para cima, a velocidade inicial tem que ser maior que zero, porque vem comigo, olha como que o fiscal é demente. Se eu pego esse piloto e quero fazer ele subir, sobe, corno, ele não sobe. Mas se eu lanço para cima, aí ele sobe. Não tem como o objeto subir com velocidade inicial a zero, não tem como. Não tem como, mas quando ele atinge a altura máxima, pessoal, se a altura é máxima, não sobe mais. Se não sobe mais, igual aquele joguinho de videogame Alex Kidd, Master System, ou Alex morria,
aí a alma voava, chegava lá em cima, tá ligado? Quando ele para lá em cima, não sobe mais, parou. Se parou, qual a velocidade? 0, bananada. Então vem comigo, olha só. Essa velocidade aqui, ó, ela é máxima, porque conforme ele vai subindo, parou. Então esse movimento, ele é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, só que ele é chamado de retardado. Você já ouviu falar no nome desacelerado? No nome frenagem, significa que a velocidade diminui a cada instante. Professor, se a velocidade diminui, o movimento é retardado. Para que o movimento seja retardado, eu vou colocar para você aqui, ó. A velocidade varia. A aceleração é igual à da gravidade, mas é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Porque a gravidade não aponta sempre para baixo? O objeto está subindo, está contrário à gravidade, então tem que ser negativo. Valem as fórmulas, né? Ó, V é igual a V0 menos gatinha teimosa. Ou V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Ou H é igual a H0 mais V0T menos 1/2 de quem? Isso aí, ó. Gatinha teimosa ao quadrado são as fórmulas deste movimento vertical. Beleza, fera? Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, seguir aqui no canal do Absoluto no YouTube. Tamo junto, forte abraço.